apagando, porque é só com a turma de vocês que acontece isso, viu? Com as outras turmas, todo mundo segue certinho os horários e tudo mais. Aí vocês acabam sendo prejudicados. Vocês estão vendo aí aberto para vocês a apresentação? Sim. Está aberta aí? Então vamos lá. Como eu falei na última aula, nós vamos começar falando sobre algumas técnicas de posicionamento, né? Para aqueles que estão na cidade, depois nós vamos marcar uma aula presencial aqui com vocês, em laboratório, para a gente exercitar essa parte que está faltando aí na disciplina de vocês. Essa parte de técnicas é somente a parte de técnicas específicas. Que são isso? São as partes de técnicas que têm angulação, incidências específicas para se visualizar estruturas específicas, tá? Eu vou começar com uma pequena revisão daquilo que nós vamos ver. Tem alguns posicionamentos que vocês já viram em laboratório, outros, os links estão aí no YouTube ou nas últimas aulas que nós demos no semestre passado, beleza? Para aqueles que estão fazendo essa disciplina como ajuste, fiquem mais atentos, porque como vocês não estão na cidade, em sua grande maioria, fica mais complicado para vocês fazerem as avaliações depois, certo? Larissa, você não está aqui em Lages, né? Não, prof. Qual a sua cidade mesmo? São Joaquim. São Joaquim, então está um pouquinho mais longe. Beleza? Então vamos lá, pessoas. Eu coloquei aqui técnicas para diagnóstico por imagem, que justamente são as técnicas específicas que geralmente caem em concurso público e são aquelas que geralmente fazem uma diferença dentro do hospital na hora de você realizar uma prova prática, tá? Então, só para a gente ter essa ideia em mente. Se você tiver que fazer uma avaliação prática dentro de hospital, eles não vão pegar um posicionamento básico para você realizar o exame, realizar a sua prova. Eles vão pegar um posicionamento específico e vão seguir com os nomes específicos que nós vamos passar aqui. Existem alguns posicionamentos que nós temos nomes próprios, tá? Então, Schuller, Ferguson, e entre outros, são nomes próprios das pessoas que desenvolveram esses posicionamentos e que geralmente são utilizados em prova. Tá? Então, primeiramente, nós temos que lembrar que nós estamos falando sempre em posição anatômica, então nós temos que saber o plano frontal, plano transverso, plano sagital, plano axial, e aquilo que é antero, posterior ou póstero anterior de alguma coisa. Né? Então, eu tenho lá o plano sagital, que vai dividir o corpo entre lado direito e lado esquerdo, tenho o plano coronal, que vai dividir o corpo entre anterior e posterior, e tenho o plano axial, que vai dividir o corpo em superior e inferior. Tá? Então, as palmas das mãos sempre vão estar voltadas para a parte anterior desse corpo, e os pés têm que estar paralelos com os olhos na linha do horizonte. Tá? Então, são essas as principais incidências que nós vamos utilizar para poder realizar qualquer outro tipo de exame. Então, eu tenho o quê? Eu tenho lá uma fonte de raio-x. Essa fonte de raio-x, eu sempre vou determinar a distância dela através da produção, ou seja, o raio-x vai estar de um lado, o corpo que eu vou radiografar vai estar do outro lado, e é sempre assim que eu vou me referir à estrutura, sempre tomando como fonte radioativa a minha referência. Tá? Então, suponhamos que eu esteja com a palma da mão virada para esse lado. A incidência vai ser palmar, tá? Antero-posterior, a radiação vai sair daqui, vai atingir a parte anterior e vai se projetar na parte posterior. Se ela tivesse ao contrário, aí seria póstero-anterior, tá? Porque a fonte, a minha ampola, a minha fonte de radiação, ela sempre vai ser tomada como ponto de referência. E aí vocês viram também aí uma série de outras fontes de radiação, acho que vocês já viram com a Juliana, né? Emissão de radiação, radiação beta, radiação alfa e tempo de meia-vida. Se não viram, vão ver o próximo semestre, mas com certeza na quarta fase vocês já devem ter passado por todo esse processo aí, tá? Só para nós recordarmos, nós temos aqui um posicionamento específico, que é uma técnica de diagnóstico para a região dos ossos do carpo, que é punho póstero anterior. Então, eu vou ter aqui, deixa eu mudar só a ponteira aqui da minha... Eu vou ter aqui a estrutura da mão, os dedos estão
fechados aqui, justamente para que quando eu faça essa movimentação da mão, eu tenha a maior proximidade dos ossos do carpo em relação ao o meu receptor de imagem, tá? Anteriormente eles falavam chassi, mas receptor de imagem também serve porque a maioria dos aparelhos hoje em dia são digitais, né? Nós estamos saindo dessa era analógica e indo para a parte digital. Então, nós estamos aqui com o paciente sentado, o mais próximo possível, ele vai estar apoiado sobre a parte da mesa, e eu vou estar com o raio central perpendicular na vertical, entrando no escafoide. Então, a região vai entrar aqui no centro da minha estrutura. A imagem que eu vou visualizar é justamente essa daqui, ó. Eu vou ver a parte distal do meu rádio e da minha una, vou ver todos os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges proximais. No caso, se fosse uma mão inteira, eu teria as proximais, as mediais e as distais aqui. Tranquilo? Osso sesamoide do meu primeiro dedo. Então, esse posicionamento é póstero-anterior. Se eu pensar em posição anatômica e fosse fazer um antero-posterior, a mão, a parte palmar, ia estar voltada para cima. Aí seria antero-posterior. Isso é uma coisa que vocês já viram lá na terceira fase, se eu não me engano. Tá? Então, a distância ao foco filme vai ser de 1 metro, vou incidir, o chassi pode ser o 18 por 24 ou 13 por 18, e eu não tenho necessidade de colocar o book, ou seja, não vou usar a gaveta para poder realizar esse exame radiográfico. Obrigatoriamente, como eu estou querendo ossos do carpo, eu tenho que ver parte distal do rádio da una e todos os ossos do carpo, contando com a parte proximal dos metacarpos. Essa parte mais distal não me interessa, tá? Se eu estivesse usando um chassi menorzinho, eu podia fechar ela aqui, ó, e colimar aqui, ó, da parte proximal de cada metacarpo, os carpos e a parte distal do meu antebraço. Estaria perfeito, poderia fazer até mais do que uma incidência dentro desse receptor de imagem e enviar para o médico. Ele iria laudar da melhor forma possível, tá? Porque eu não perdi nenhuma estrutura daquilo que foi solicitado para mim, né? Todas as estruturas estão dentro dessa imagem. Estão lembrados desse posicionamento? Sim ou não? Sim. Sim. Carlos. Muito bem. Essa aqui é uma coisa que nós vimos, mas também foi bem superficial, né? São as técnicas justamente para desvio unar e desvio radial. Esses dois fatores de desvio, tanto unar quanto radial, é justamente para eu pegar os espaços que eu não consegui visualizar naquele outro posicionamento de póstero anterior de punho. Não tá Então, mais aparecendo a imagem. Será que é só para mim? imagem. Para mim tá? Para mim não tá. Não está aparecendo a imagem para você? Para mim Pra tá. mim, Tenta sair. Está vendo pelo telefone, Jéssica? tô, Ou aham. pelo telefone? Aham. Tenta atualizar. Então, Tá? ficou tudo cinza e só o seu nome ali. Bah, então só pode ser do seu telefone. Para os demais está aparecendo? Apareceu. Apareceu? Uhum. Então tá bom. Então, eu tenho esse desvio, tá vendo agora, Jéssica? Esse desvio aqui, ó, que é para lateral, né? Da minha una, e o meu rádio está ali, ó, com o dedo estendido. Aqui embaixo, eu tenho esse posicionamento sobre um cone de extensão. Por que eu realizo esse posicionamento sobre o cone de extensão? Para eu poder capturar somente a minha região de interesse. Eu vou fazer uma crítica aqui a essa imagem, porque eu peguei de uns livros, eu consultei uns livros hoje pela internet, e eles estão cheios de erro, né? E eu coloquei essa imagem aqui, é do mesmo livro, mas essa imagem está errada. Por quê? Primeiro porque o meu interesse está aqui, ó, nos ossos do carpo, certo? Aqui eu tenho um cone de extensão, então os ossos do carpo deveriam estar aqui, ó, dentro desse cone de extensão, bem em cima desse cone de extensão.
para eu poder visualizar a imagem. Do jeito que está aqui, eu vou perder imagem, ou seja, não está bem colocado. Segundo, cadê o desvio? Não tem desvio aqui, certo? Por quê? Porque isso é uma técnica específica justamente para eu poder visualizar o espaçamento que eu tenho entre os carpos. Então, essa imagem aqui, marquem aí, ela está errada, tá? Está errada. Essa aqui está correta. Essa imagem primeira aqui, ela vai me mostrar justamente isso aqui, ó. Tá vendo esse espaço que eu tenho aqui, ó, do meu processo estiloide em relação ao meu osso do carpo? É justamente isso aqui que eu quero visualizar. Aqui eu tenho um processo estiloide, aqui eu tenho outro processo estiloide, aqui é a parte distal do meu rádio e aqui a parte distal da minha una. Ossos do carpo e o espaço das minhas falanges proximais aqui, minhas falanges proximais dos meus metacarpos aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui parte distal do rádio e da una, ossos do carpo e esses espaços intercarpais que eu consigo visualizar nessa imagem, porque quando eu fiz o desvio ulnar, ele abriu esses espaços aqui. Se você fizer uma radiografia de punho para ver justamente o escafode e você não conseguir visualizar essas aberturas aqui, você vai ter que repetir o exame. Essa abertura, ela tem que aparecer, tá? Dentro da imagem. Então, eu tenho aqui um desvio ulnar. Ó, distância foco-filme é a mesma. Chassi 18 por 24 é o mesmo. O raio vai ser perpendicular, da mesma forma. Se eu colocar o cone de extensão, da mesma forma que foi dada essa ideia aqui, é justamente para eu magnificar esse camaradinho aqui, ó. Aí ele vai aparecer enorme na imagem, porque eu aumentei a distância objeto-filme em relação à distância foco-objeto. Pessoal, vocês estão lembrados de que é a distância foco-objeto, que é a distância objeto-filme? Sim ou não? Sim. Não, a gente vai ter que rever isso aí. Tá? Jéssica, tá vendo aí? Larissa? Tô. A Larissa deve ter só entrado e ido assistir novela. Não, tá aí, Pare, Larissa? ora. Tô vendo sim. Tá bom. Então, assim, eu aumento a distância do meu objeto para o meu filme para magnificar a estrutura. Vou ter um zoom aí, digamos assim, tá? Na radiografia, justamente para eu ver o escafode. Então, nós estamos lembrando justamente essa parte. Depois disso, eu vou fazer um oblíquo. O que é uma estrutura em oblíquo? A estrutura em oblíquo é aquela que está num ângulo de 45 graus em relação ao meu ponto focal. Então, eu tenho aqui a minha estrutura em oblíquo, pode ver que o primeiro dedo está levantado, né? Então, eu tenho uma rotação externa. A distância foco-filme continua sendo a mesma. E eu vou fazer uma angulação aí do punho em 45 graus, tanto no AP quanto no PA. Tá? O chassi também não vou alterar. E o raio vai continuar sendo perpendicular. Olha como mudou aqui, ó. Tá vendo esse espaço que eu tenho aqui? Olha como eu consigo ver ele aumentado. Se eu tiver, por exemplo, aqui uma tendinite se desenvolvendo nessa região, ou um desgaste do meu processo estiloide em relação ao meu carpo, eu consigo visualizar numa radiografia simples. E o médico, olhando, ele já vai poder dar um procedimento em relação a isso, tá? Eu tenho aqui desse outro lado aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem visualizar, porque quando a imagem vai passando de um sistema para o outro, acaba perdendo qualidade. Eu tenho aqui uma bolsa. Essa bolsa é uma bolsa tendinha que fica aqui, ó, da base do meu metacarpo até o meu rádio. Então, ela fica aqui e ela também é volúvel a ter inflamações, tá? Acaba inflamando e você vai ter problema na articulação aqui. Então, esse é um posicionamento em oblíquo. Se eu for muito rápido, vocês me barrem, tá? Bom, se eu tenho desvio ulnar, eu também vou ter o desvio radial. O desvio radial é o opposite, é o oposto àquele que está no ulnar. Vou fazer um desvio para a parte interna e vou incidir o raio no espaço articular. Vou visualizar, sim, a radiação. Essa imagem, nós também temos um pequeno problema nela. Essa imagem aqui foi colocada pouca penetração. Então, a imagem ficou toda esbranquiçada, tá vendo?
Eu consigo ver os ossos do carpo? Consigo. Consigo ver a massa muscular? Consigo. Só que se eu tivesse um pouco mais de penetração, eu ia conseguir ver alguns tendões, que são essenciais para a movimentação da região do punho. Eu perdi esses tendões porque eu não consegui visualizar esses tendões. Então, a técnica utilizada para eu visualizar essa imagem foi uma técnica errada. Provavelmente, não sei se vocês já tiveram, vou ter, acho que já deve ter tido, imagem com o Felipe que deu imaginologia para vocês? Não lembro. Mas técnicas de imagem, para você visualizar a imagem, é justamente ele que ia passar para vocês, para você poder analisar essa imagem dentro do técnica de posicionamento. Bom, seguindo, eu vou ter flexão do punho. Essa flexão é uma flexão de 90 graus. Vou incidir com o raio central na parte lateral medial da minha estrutura e não vai mudar nada. Estrutura, extensão filme 1 metro, chassi a mesma coisa. E eu vou fazer com que a pessoa flexione essa mão, tá? Eu quero ver justamente essa parte dorsal aqui, ó, e como os ossos do carpo se articulam entre si, tá? Evidentemente que hoje em dia, com o advento do ultrassom, é muito mais fácil o médico chegar para você e falar assim, olha, vai lá e faz um ultrassom de punho. Por quê? Porque no ultrassom, se você tiver tendinite, vai aparecer de primeira, né? Ela vai passar um gelzinho, vai passar o transdutor na região do seu punho e lá você vai visualizar justamente se existe alguma inflamação tendínea na região do punho. Algumas são medicamentosas, outras você vai ter que impedir a movimentação da região até que a estrutura se regenere, se recupere normalmente, né? Então você vê o que o pessoal chama de munhequeira, muitas vezes. Prende aqui, prende a parte palmar e prende o primeiro dedo. E aí você fica sem a movimentação dessa região. A única coisa que você vai mexer é a ponta dos dedos, que você sente a movimentação aqui no seu plexo braquial aqui embaixo, tá? Então, esses são posicionamentos básicos. Isso aqui não é nem específico, é rotina em várias clínicas, em vários hospitais por aí, tá? Principalmente para adolescente que vive caindo, batendo a mão ou coisa do gênero, são esses os posicionamentos básicos que são realizados. Nós temos ainda ponte do carpo, túnel do carpo, que é justamente para ver essa região que se afeta, se provoca dano mais facilmente, mas também é um outro tipo de posicionamento com a intenção de visualizar uma outra coisa. E aí, como eu tive flexão, eu vou ter o oposto, que é a extensão, que é justamente fazer isso aqui. Esse movimento aqui, por mais que pareça fácil a pessoa fazer, você nunca vai ter um ângulo de 90 graus, né? Deixa eu acertar aqui. Um ângulo de 90 graus. Você tem uma limitação. Para você fazer um ângulo de 90 graus, você vai ter que forçar, tá? Aí já é outro posicionamento que nós vamos ver mais futuramente. Porém, esse posicionamento aqui é a extensão para punho. Qualquer um desses diferenciais que você for realizar vai provocar dor nesse paciente. O paciente vai reclamar, ele vai dizer que ele não consegue, tá? Aí você vai ter que lidar, ter um pouquinho mais de tato, um pouquinho mais de paciência, até que a mão dele se acostume, porque é um processo progressivo. Se ele não conseguir flexionar a mão assim, para poder tirar a radiografia, realizar o exame, você vai ter que colocar a mão dele lá e com o tempo ele vai baixando devagarinho até o espaço articular aumentar a tolerância à dor até que ele consiga fazer essa articulação, tá? Fazer esse movimento de flexão ou esse movimento de extensão com a parte distal da mão, tá? Vocês chegaram a ver essas coisas? Quem deu posicionamento para vocês foi Felipe e Larissa? Foi o Felipe, aham. Chegaram a ver isso, Ana? Não tão profundamente, né? Veio só meio por cima. Meio por cima, tá. Então, isso aqui, pessoal, é uma revisão daquilo que vocês já viram, né? Se vocês não viram isso, tem que voltar lá, pegar os livros e começarem a olhar, tá?
tem alguns livros disponíveis aí em PDF na internet, tem livros na biblioteca virtual. Dentro da sala, dentro do site da faculdade, você vai lá em biblioteca, depois você vai em revistas, clique em revistas, vai ter um link lá escrito Livros da Radiologia. Você vai nesse link de livros da radiologia, vai aparecer uma série de links lá que você pode clicar e baixar no seu computador ou no seu telefone o livro específico para a posicionamento, para técnicas de posicionamento. Então tem Bontragem, tem uns outros autores lá, e vai ser justamente esses que você vai utilizar. Esse que eu estou utilizando, que eu te retirei essas imagens, é de um ex-patrão meu, que é o Amauri de Castro Júnior, tá? Na verdade, ele não escreve esse tipo de coisa. Ele pede para que os professores escrevam e ele assina. Mas é isso aí. É o que está lá. Então, ele não conferiu o material e tem algumas coisas erradas aí em técnicas de posicionamento dele, que são os erros que eu estou mostrando para vocês agora no momento. Esse aqui eu sei que vocês não viram, que é flexão para túnel de cotovelo. Nós temos o cotovelo em AP, nós temos o cotovelo em perfil e nós temos túnel para cotovelo. Eu vou colocar o braço do meu paciente num ângulo de 45 graus. O processo dele vai estar no centro do meu receptor de imagem, no centro do meu chassi, e eu vou entrar com o raio central aqui, ó, no cúbito. Isso aqui se denomina região cubital do cotovelo, tá? E aí eu vou visualizar fossa do olecrano e essa linha articular que eu tenho entre o rádio e una proximal. É isso que eu vou visualizar. Se o paciente estiver com uma blusa de manga longa, ele vai ter que retirar, porque eu não posso comprometer a parte proximal do meu filme, tá? Se ele puxar a blusa para cima e embolar tudo aqui, vai aparecer na imagem com certeza. Então, eu vou ter lá a parte proximal do meu rádio e da minha unha e a parte distal do meu úmero. Então, fossa do olecrano está aqui e os epicôndilos, tanto lateral direito quanto lateral esquerdo. Nessa região aqui, que é essa região mais densa, eu tenho uma estrutura chamada capítulo, tá? Que é justamente o que faz a articulação com o meu rádio e com a minha una na parte proximal. Então, você tem uma lesão aqui, você tem que fazer ou uma cirurgia, dependendo da lesão, ou fazer uma uma fisioterapia para poder colocar as estruturas no lugar novamente. Tranquilo? Perguntas, pessoas? Alguma pergunta? Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. Tinha mais uma guria, ela saiu. Então, vamos lá, vamos dar seguimento. Quando nós chegamos na parte proximal do úmero, é ombro. E aí começa a complicar, tá? Então, nós vimos ombro em AP. Eu vou ter dois tipos de ombro. Vou ter o AP verdadeiro e eu vou ter o AP falso. O AP verdadeiro também é chamado de ombro corrigido, tá? Então, o paciente ele vai estar encostado lá na estativa e eu vou encostar a espinha da escápula dele justamente no meu chassi, na minha estativa. Quando eu faço isso, eu consigo visualizar esse espaço aqui na parte inferior, que nós chamamos de cavidade glenoidal. Tá? Então, o paciente vai ficar meio de ladinho. Esse espaço da cavidade glenoidal é uma área de interesse em comum. Por quê? Por incrível que pareça, nesse pequeno espaço aqui, eu vou ter uma estrutura chamada lábio glenoidal. Então, eu tenho aqui a cabeça da glenoide, que se articula com a cabeça do úmero. Vou ter o meu colo anatômico e vou ter meu colo cirúrgico, né? Tubérculo maior, tubérculo menor. Cabeça da minha glenoide e na parte superior eu vou ter clavícula. Nesse espaço aqui, eu tenho uma bolsa sinovial, seguida de várias musculaturas que nós também denominamos manguito rotator. Acho que vocês devem ter visto isso em anatomia.
O manguito rotator, juntamente com o lábio glenoidal, ele é responsável pela fixação do seu húmero na sua escápula, para que você possa ter esse movimento de 360 graus com o seu braço, né? Para que você possa, por exemplo, fazer um movimento de natação, né? Ele tem essa pressão para que você possa fazer aquele alongamento, tanto de um lado quanto para o outro, em 160 graus, e manter toda a estrutura de movimentação de extensão, abdução e adução do seu braço. Toda a força, todo o esforço que você faz geralmente segurando alguma coisa, vai diretamente para o seu ombro. Então, é uma estrutura mais do que reforçada para que você possa ter alguma patologia aí, ela altera o seu modo de agir, ela altera o seu modo de percepção de dor. Por quê? Ela é incômoda. Um manguito rotator inflamado, por exemplo, ele é muito parecido com o torcicolo. Se você movimentar o pescoço, ele vai doer aqui, ó. Se você abaixar a cabeça, ele vai doer na parte posterior. Se você olhar para cima, ele vai doer aqui na parte anterior. São as musculaturas que estão presas a essa estrutura e vão provocar efeito de dor em você. Então, com esse posicionamento, eu consigo ver justamente esse espaço aqui da minha cavidade glenoidal. O que o médico quer ver? Se há anomalia, se há microcalcificação, se há desgaste cartilaginoso dessa região. Se o processo é cirúrgico ou simplesmente fisioterapêutico, devido à musculatura do manguito rotator, por exemplo. Pode ser que você tenha que fazer um ultrassom aqui para poder relaxar a musculatura, ou fazer um exame contrastado desse espaço articular, tá? Então, é um exame que parece ser básico, mas ele vai se diferindo. Então, esse posicionamento aqui é simples. Ortostático ou em decúbito dorsal, você pode fazer com ele na mesa também. O ombro a ser radiografado deverá ser colocado sobre a linha central da estativa ou da linha central da mesa, LCE. O membro superior deverá estar estendido ao longo do corpo, com a palma da mão voltado para a coxa. Nesse caso aqui, nós falamos que é posição de repouso. A incidência do raio vai ser perpendicular, entrando na articulação glenohumeral. E a 1 metro de distância. O chassi é 18 por 24 na transversal panorâmico com book. Perpendicular, plano médio sagital, perpendicular ao meu chassi. Então, o raio central vai entrar aqui, ó. Pum. Em um segundo ponto, eu posso fazer uma angulação de 15 graus caudal, entrando na articulação também glabo-humeral. Então, o raio vai vir de cima para baixo e vai incidir na mesma região. Tanto um quanto o outro tem que demonstrar esse espaço articular aqui funcional, para eu saber o que eu tenho dentro dele ou não. Esse é ombro em AP, tá? É aquela rotina que provavelmente Larissa deve ter visto com o Felipe, tá? Então, ombro em anteroposterior. Para a turma da quarta fase, realmente, nós não conseguimos chegar até essa parte, certo? Não é isso, pessoal da quarta fase? Sim. Tá vendo, não, né? Por quê? Porque logo entrou pandemia e aí bananou tudo. Correto? Correto. A pandemia ficou atrapalhando a gente aí, principalmente na parte prática. Aí vocês vão ter que se esforçar um pouco mais, pessoal. Por quê? Porque daqui para frente nós vamos falar sobre as partes específicas, tá? Então, toda essa parte de AP, perfil, anterior, posterior, que vocês viram na primeira fase, vocês vão ter que pegar e vão ter que revisar isso aí acompanhando o livro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que se manifestar, porque senão a gente vai dar seguimento. Quando chegar lá no final, vai ter aquele monte de posicionamento para você responder, e aí você vai se confundir. Certo? Dúvidas, Rogério? Dúvidas, Carlos? Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Bom, fazendo uma variação daquele mesmo posicionamento de ombro, eu tenho o ombro transtorácico.
No semestre passado, nós falamos de húmero transtorácico, certo? O que vai mudar? A incidência. Para o húmero transtorácico, eu vou usar linha axilar mediana e vou atingir a estrutura baseando-se no processo chifoide da pessoa. Aqui não, eu vou alterar o ponto de incidência e vou colocar o meu ponto de incidência na parte do manúbrio. Todo mundo sabe o que é manúbrio? Osso do externo. Se divide em 3 partes. Manúbrio, corpo do externo e processo chifoide. Certo? Para eu fazer húmero transtorácico, eu usava a ponta do processo chifoide como referência. Para eu fazer ombro transtorácico, eu vou usar aqui em cima o manúbrio como referência. Professor, eu vi um vídeo na internet, ouvi um livro lá que me emprestaram, que diz que é para eu colocar o raio central na altura dos mamilos. Eu posso fazer isso? Falamos na aula passada. Eu posso usar o mamilo como ponto de referência? Negativo. Negativo. Eu posso usar o umbigo como ponto de referência? Também não. Negativo também. Nariz como ponto de referência? Não. Orelha? Não. Por quê? Porque cada um tem a sua, né? Não tem como eu usar um ponto que é flexível conforme etnia, conforme idade. Não, eu tenho que usar pontos fixos. Então, no transtorácico para húmero, processo chifoide. No transtorácico para ombro, manúbrio. Ponto final. Tá? Tem a incisura jugular aqui, ó, que você pode colocar o dedo. O manúbrio justamente aqui, nessa incisura jugular, um pouquinho abaixo. Tá bom? Então, dando seguimento, aqui eu vou radiografar a estrutura. A estrutura vai atravessar o corpo inteiro do paciente. E eu vou ver isso aqui do outro lado. Uma droga, tá? Nós só utilizamos esse posicionamento em último caso, porque o médico quer ver esse espaço aqui, ó, da articulação da cabeça do húmero. Do contrário, gente, pode esquecer. Se for uma pessoa que é fortona, pode esquecer. Você vai colocar lá 140 de kV, a radiação não vai atravessar e a imagem vai ficar uma porcaria, tá? Se não dá para ver com raio-x convencional, não dá para ver com ultrassom, então ele vai ter que fazer uma tomografia de ombro. Com ou sem contraste, não importa, mas ele vai ter que realizar uma tomografia de ombro. Se não conseguir identificar nada, ele vai para um exame acima, ele vai para uma ressonância magnética de ombro e assim por diante. Certo? Outra técnica que nós não chegamos a ver é ombro axilar. Ombro axilar tem pelo menos 3 formas de você realizar. Aqui nós vamos falar de 2, pelo menos. Tá? O ombro axilar é uma extensão que eu vou fazer com o braço. Quando você levantar o seu braço, você pode fazer esse teste aí na sua casa, você vai levantar o braço assim para frente, parece que fica um buraco aqui, ó, na parte superior aqui, ó. Fica um buraco aqui, ó, que é o espaço articular onde eu vou incidir meu raio central. Então, o paciente vai estender o braço sobre o chassi e o chassi vai ficar no espaço da axila. Pessoal, esse posicionamento é difícil de se fazer. Por quê? Por causa da incidência do raio, por causa do posicionamento do paciente. Se o paciente está com o ombro lesionado, estou nem falando de fratura. Ombro lesionado, estou falando de deslocamento de ombro. Ele não vai conseguir estender o braço assim fácil. Tem que ter muita paciência com ele. Porque todo mundo que chega lá com o ombro ferrado, vai chegar com o ombro assim, ó. A própria pessoa vai segurar o antebraço no abdômen. Você não precisa nem falar para ela. Por quê? Porque assim não tem movimentação, ela consegue andar, ela consegue se locomover e o braço dela está aqui. Tanto que uma das coisas que o pessoal geralmente faz é fazer o quê? Passar uma tipóia no pescoço e colocar o braço aqui na região do abdômen para evitar a movimentação do ombro, tá? Evitar essa movimentação do ombro. Ou uma outra hipótese, se o ombro realmente estiver com a cabeça do húmero fraturada, por exemplo, o braço da pessoa vem lá embaixo. Ela não tem força
nem para colocar o braço na região do abdômen. Então, ela vem com o ombro caído lá embaixo. Tá? Então, posicionamento para ombro, existe uma série de posicionamentos, todos eles são complicados, porque eu dependo muito mais de como o paciente consegue se comportar do que eu consigo realizar o exame. Nesse caso aqui, essa imagem é fácil. O paciente não tem nada, né? É uma modelo que está ali. Então, ela vai estender o braço sobre o chassi, vai virar a cabeça para o lado oposto, e eu vou incidir o raio central aqui, ó. Pum, show de bola. Consigo ver aqui, ó, escápula, consigo ver o úmero, consigo ver clavícula, tá tudo aqui bonitinho, ó. Certo? Tá vendo esse triângulo que aparece aqui? É isso aí que o médico quer visualizar. Tá? Aqui, o posicionamento é o mesmo, só que aqui a diferença é que a mão está em supinação. A mão está para cima, face palmar para cima. Quando eu faço isso, eu rotaciono a cabeça do meu úmero. E aí eu vou lá e repito o exame. E olha aqui o que acontece, ó. O espaço modifica. Tá vendo? O espaço modifica. Isso para um médico treinado, ele sabe exatamente do que se trata. Tá? Gente, veja bem, nós estamos ali realizando um exame que vai ser o mais proporcional necessário para que um procedimento posterior, ou da fisioterapia, ou do médico radiologista, ou do médico cirurgião, seja lá de quem for, vai realizar o procedimento para colocar esse ombro novamente no lugar, desde que não exista lesão alguma. Se existe lesão, esquece esse procedimento. Eu não posso pegar uma pessoa que tem uma clavícula fraturada e fazer um axial de ombro. Não tem como eu fazer isso. Até posso fazer, mas vou judiar da pessoa. E você não pode forçar. Se eu for forçar, você pode romper um vaso de grande calibre aí, devido ao tipo de fratura, e a pessoa tem uma hemorragia. Existe uma série de coisas nesse sentido aí, tá? E dor muscular nesse sentido também é muito grande. Quem já torceu o tornozelo sabe o que é. Quem já torceu o joelho ou o punho sabe muito bem do que eu estou falando. É uma dor que é aguda e intermitente e fica ali. Imagina uma pessoa com o ombro assim. Bom, ortostático ou sentado no lateral da mesa, chassi utilizado será colocado abaixo da axila e a ela encostado. Dificilmente vai ficar completamente encostado, então eu vou ter uma magnificação aqui nessa região. Angulação de 5 graus caudal, porque o raio vai atingir de cima para baixo. Distância foco-filme não vai mudar. Perpendicular ao plano médio sagital também não vai mudar. Vai ser sempre no centro do meu chassi. Tá? Outro impedimento para esse posicionamento em específico: idade. Uma pessoa que tem mais idade não consegue realizar esse posicionamento. Outro agravante: obesidade. Pessoa que tem obesidade não consegue ficar igual essa modelo aqui, ó, pertinho da mesa. O braço dela vai ficar mais longe. Entendeu? Então, existe uma série de outros procedimentos que devem ser adotados. Então, veja bem. Por que eu tenho tantos métodos para ombro? Por que eu tenho tantos posicionamentos para tornozelo? Por que eu tenho tantos posicionamentos para crânio? Porque eu tenho vários biotipos de pessoas que conseguem ou não realizar aquele posicionamento. Se eu não conseguir fazer com que a pessoa estenda o braço sobre o chassi para fazer um ombro axilar, eu vou ter que bolar outro jeito para mandar o exame para o médico. Certo? Eu vou ter que arrumar uma outra forma. Pode ser com o paciente deitado em decúbito ventral, pode ser com o paciente deitado em decúbito dorsal, pode ser com o paciente em pé em pé na minha estativa. Eu vou ter que dar um jeito, que o médico precisa ver parte proximal do úmero, ele precisa ver acrômio, ele precisa ver clavícula e quer ver como as estruturas estão se articulando. Tá? Nem sempre o médico pede lá um procedimento e você consegue realizar esse procedimento, principalmente em hospital grande. Vou dar um exemplo para vocês. Hospital das Clínicas em São Paulo. O médico chega lá, geralmente o médico vem de fora ou é um médico residente,
Ele tem um livro do Bontrager em cima da mesa dele, ele tem outro livro de muito mais antigo sobre a mesa dele, e aparece um paciente lá para fazer um diagnóstico de ombro. Sabe o que ele faz? Ele vai folhear aquele livro e vai escolher um posicionamento. Olha, esse posicionamento eu ainda não vi na radiografia. Aí ele marca no papel, faço o posicionamento de João, suposição, e manda para o setor de radiodiagnóstico. Aí quando chega ali embaixo, o cara olha aquele posicionamento e fala, caramba, quem é esse posicionamento? Quem é esse médico aqui? Aí o cara tem que pegar o livro também, olhar aquele posicionamento que ele escolheu lá em cima, ou fazer uma pesquisa na internet. Na minha época não tinha internet assim, hoje tem. Ver o posicionamento e replicar aquilo que o médico quer, se for possível. Se não for possível, você vai fazer o mais aproximado possível e vai mandar para ele, ou vai levar pessoalmente para ele, e fala, olha, doutor, não dá para realizar esse exame. Por quê? Porque é incompatível com o estado clínico geral do paciente. Tá? Então, essa é a diferença de você trabalhar num grande hospital. Num hospital pequeno, você cai dentro da rotina. Num hospital grande, de nome, de peso, a rotina não é só aquela, a rotina é tudo. Né? Vocês vão ver uma série de exames aí que provavelmente vocês passem metade da vida de vocês dentro da área e não realizem nenhum. Porém, se você der sorte ou azar, não sei, de ir trabalhar num hospital grande, de um grande centro, eles vão te pedir. E a sua obrigação é saber. Tá? Por isso que em concurso público cai muito nome próprio em muitas situações. Muito nome próprio. Aqui é o primeiro deles. Nós não fizemos aquele posicionamento, mostrei esse posicionamento agora de axilar. Esse aqui se chama striker. Como que é esse posicionamento? É basicamente o mesmo que o outro. Só que nesse aqui a pessoa vai colocar o braço para cima, assim, ó. A raiz central vai entrar na região da axila e ela vai estar encostada onde? Na estativa. Pode ver que aqui o posicionamento, ó, é aquela imagem só que invertida. Porque uma entrou superior e a outra entrou inferior. Então, essa aqui é ínfero-superior e aquela outra que nós vimos anteriormente é súpero-inferior. Então, essa é súpero-inferior, a outra é ínfero-superior. Posso fazer também com o paciente segurando a minha estativa, virada para a estativa também, tá? Vou subindo o braço dele junto com a estativa, por causa da dor, ele vai tirar a cabeça da frente e vou radiografar o braço do camarada. Então, a descrição está aqui, ó, ortostático, ou em decúbito dorsal, porque eu posso realizar também na mesa. O antebraço ficará levantado acima da cabeça com a mão nela apoiada. O braço do lado oposto do ombro, radiografado, está em sentido longo ao longo do corpo. Plano médio sagital do paciente estará levemente rotacionado, aproximadamente 5 graus, propiciando o deslocamento da borda lateral da escápula do cadeado costal, que é justamente isso aqui. Entrando em uma angulação de 10 graus cranial na região axilar. Então, vai entrar 10 graus aqui, ó, ínfero superior. Chassi 18 por 24 e perpendicular o raio ao chassi. Então, veja bem, se você não tem, pessoal, domínio dos termos utilizados, você vai ter muita dificuldade. Por isso que lá no começo eu falei, você tem que saber o que é antero superior, póstero anterior, látero lateral, né? Crânio caudal, caldo cranial e as derivações das angulações. O raio central aqui, ó, ele vai entrar 10 graus cranial. Então, isso significa que ele é de baixo para cima. Porém, a pessoa vai estar rotacionada 5 graus. Então, ela vai estar em oblíquo de 5 graus, com o braço sobre a cabeça e o raio central entrando ínfero superior para sair justamente aqui na parte posterior do ombro. Tá? Nome do posicionamento continua sendo o ombro axial ínfero superior. Ponto. Porém, ele é conhecido como ombro striker. Então, se você vê lá numa prova, se você vê lá num concurso, ombro striker,
que ele está chamando de striker é ombro axial ínfero superior, certo? Ou ao contrário, tem muita questão de concurso assim, o posicionamento ínfero superior para ombro realizado em estativa denomina-se striker, Thompson, Schuller, Alexander. Qual é o nome desse posicionamento? Ele te fala o que é, mas ele quer saber o nome. O nome desse posicionamento é striker. Complicou muito, gente, ou não? Vocês estão aí ainda? Rogério, Complicar Luciano. não complicou, mas difícil é decorar tudo isso aí. Pois é, isso que eu Complicado. falo para vocês. Se você não tiver na sua cabeça posição anatômica, incidência, plano de corte, né? Você não consegue associar uma coisa com outra. Ínfero superior em 10 graus. Então, essa parte é isso aí. É esse modelo que nós vamos seguir, certo? Vou passar um próximo. Olha isso aqui. Olha o nome desse posicionamento. Continua sendo ombro axial em extensão ínfero superior. Ombro Bernagel. Eu coloquei no Google outro dia isso aí, o Google não sabia nem ler esse nome. Por quê? Porque foi esse alemão aí que desenvolveu esse posicionamento. Então tá lá, ó. Paciente ortostático com ombro radiografado sobre ombro a ser radiografado sobre a LCM, membro superior em abdução total. Então, que é abdução? Baço levantado lá em cima. Eu quero lembrar que nas provas de concurso, prova de hospital, não tem o desenho para você acompanhar, não, tá, gente? Não tem a imagem lá. É só a questão, tá? Raio central perpendicular na horizontal, entrando na cabeça do úmero. Distância foco-filme, 1 metro. Chassi não mudou e o raio continua sendo perpendicular. Novamente, para a mocinha aqui, modelo, beleza, ela consegue levantar o braço. Se a pessoa tem uma lesão, ela vai ter dificuldade para levantar esse braço. É nessa hora que as aulas práticas no laboratório fazem falta. Porque você pode pegar a literatura e passar no concurso, mas só na hora que você fazer a prova prática, você se dá mal. Por quê? Porque existem técnicas e macetes que você não viu em laboratório. Você só viu ali, ó, a hora que você foi fazer a prova online. Entendeu? Aí você tenta uma, não é, tem que ser outra. Não é, você tenta outra. Não é, você pode passar na prova online. Pode passar na prova teórica. Parabéns, não estou tirando seu mérito. Só que a prova prática é o que te coloca dentro do mercado de trabalho. Para qualquer um. Tá? Prova prática serve para isso. Beleza, vamos lá. Esse aqui é fácil. Ombro zanca, né? Já ouvi falar muito no hospital de ombro zanca. O paciente vai estar segurando aqui no ombro posterior. Isso também que é delimitador, porque esse modelo, ele é delgado, né? Magrinho, né? Se você pega uma pessoa que tem mais obeso, mais musculatura, ele vai ter que colocar um mão sobre o abdômen ou coisa parecida. Decúbito dorsal ortostático, eu posso fazer com o paciente deitado também. Não é comum, a não ser que seja uma coisa muito diferenciada. E eu vou visualizar o quê? Ó? Cabeça do úmero, escápula, né? Acrômio aqui, ó. E a clavícula. Eu quero ver esse espaço aqui, ó. Espaço articular acrômio clavicular e o espaço da cabeça com o processo, não é estiloide, da cabeça da escápula. É esse espaço aqui que eu quero visualizar. Ó. Tá? Isso aqui até que o paciente consegue fazer tranquilamente. Vai colocar a mão aqui assim. Você vai incidir com o raio 10 graus cranial, tá? Entrando no espaço articular acrômio clavicular. Então, você vai entrar com o espaço, com o raio central aqui, ó. Pum. E aí, eu tenho ombro zanca. Então, ombro zanca, qual a angulação? 10 graus cranial. Certo?
O que você vai visualizar? Cabeça do húmero, processo do acrômio, parte distal da clavícula e assim por diante. Tranquilo? Essas aulas, pessoal, de técnicas de posicionamento, é essencial que vocês tivessem elas paralelas a diagnóstico por imagem, técnicas de imagem com o Felipe, que geralmente dá essa disciplina. Porque uma coisa segue a outra, entendeu? Eu estou falando aqui do posicionamento, eu falo alguma coisa sobre anatomia, mas o ideal seria ele entrar com mais profundidade justamente nessa parte anatômica de imagem. É isso que te diferencia de um técnico. Porque se você chegar em qualquer colégio técnico por aí e falar assim, a ombro zanca, o cara sabe na hora o que é. Ele teve 2 anos só para estudar isso, entendeu? Agora, se você falar para o que você vai visualizar em ombro zanca, ele já vai se perder. Por quê? Porque não é do domínio dele, é do domínio do tecnólogo. Você tem que entender que você tem que ser um diferencial. Se for, já falei para vocês antes, vou falar novamente. Se for para você sair dentro do curso como um técnico, vai fazer técnico. São 18 meses, certo? Não vá fazer tecnólogo. Não perca seu tempo. São 3 anos e meio, é o dobro, tá? Então, a ideia é essa aqui. Tranquilo? Esse outro posicionamento, que o paciente está com a mãozinha na cintura aí, eu vou ver como ombro Didier Petit. É justamente essa parte aqui que eu quero visualizar, ó, sempre os mesmos espaços. As estruturas também não mudaram. Cabeça do húmero, clavícula, processo do acrômio, parte distal da clavícula e assim por diante, tá? Então eu consigo visualizar. Evidentemente que essa imagem não é desse mesmo modelo, tá? Por quê? O modelo aqui é bem magrinho e ó, o braço dessa pessoa aqui, ó, é a imagem de uma pessoa que tem muito mais massa de gordura, né, para poder fazer essa imagem. Então, paciente em ortostático com endocúbito ventral, com a mão do lado da extremidade apoiada na cintura e com um ângulo de 45 graus caudal, entrando na região posterior do espaço acrômio clavicular. Então, aqui ó, já são 45 graus caudal. Se são 45 graus caudal, a ampola está como? De cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. Então, ó, é isso aqui. Isso aqui. 45 graus caudal. Enquanto o outro era 10 graus cranial, esse é 45 caudal. Tá? Vou fazer ombro Didier. Tá? Então, esse é o ombro Didier. Vou ver as mesmas coisas, mas de ângulos diferentes para diagnósticos diferentes em relação a isso. Professor, o outro lá, eu vejo quase a mesma coisa. Se o paciente não conseguir colocar a mão no abdômen ou alguma outra coisa, eu posso fazer esse aqui, que fica mais fácil? Você até pode fazer, porque é o que mais se parece com aquele primeiro. Então, eu posso escolher entre aquilo que o médico quer, mudando o posicionamento, certo? Mudando o posicionamento. E eu vou ser sincero para você. Se você fizer esse posicionamento aqui e fizer esse posicionamento aqui, o médico vai achar que é o mesmo. O cara tem que ser muito bom, muito detalhista para falar que são posicionamentos diferentes. Só se for um médico, ó, muito antigo, coisa que a gente não acha hoje em dia. Você faz isso aqui, ó, e faz isso aqui, ele vai ver que tem uma diferença, mas é uma diferença aceitável, porque o que ele consegue diagnosticar nesse, ele também vai conseguir diagnosticar nisso aqui. Ele vai olhar, ele vai conseguir diagnosticar nisso aí, né? É médico radiologista, ele estudou só para ver imagem, tá? Então, para bom entendedor, pingo é letra. Ele pode até falar, não foi esse posicionamento que eu pedi, né? A não ser que o cara não queira trabalhar, mas tá bom, eu vou olhar isso aí mesmo. Entendeu? Então, ele não vai fazer diferenciação, não vai criar um atrito para você, com você, porque você mandou um posicionamento parecido, porque depende do estado clínico geral do paciente, da cooperação do paciente. Tá? Dúvidas, pessoas?
Vamos para esse último aqui. Ombro apical. Esse aqui já muda, tá? O paciente está lá, ó, olha a posição desse braço aqui. Está na parte posterior do dorso desse paciente e o raio central está incidindo na cabeça do úmero da mesma forma. Esse posicionamento aqui é para eu ver justamente isso aqui, ó. Eu vou ver clavícula, vou ver a glenoide, né, o espaço aberto e o ombro rotacionado. Eu vou ver esse espaço aqui, ó. É isso aqui que o médico observar, tá? Então, ortostático, plano médio sagittal, fazendo um ângulo de 45 graus, para ele estar com o braço atrás do dorso, em relação ao plano da estativa, com o lado radiografado, a sua região posterior, encostados próximo à linha central da estativa. A palma da mão do lado radiografado deve estar voltada para o corpo do ombro oposto. Com angulação de 45 graus caudal, novamente o raio vai vir de cima para baixo. Na cabeça do úmero, não mudou distância foco-filme, não mudou o chassi, a angulação em relação ao chassi do plano médio sagital. Patologia de Bankart, instabilidade do ombro. Nós tivemos uma aluna que era assim, ela não podia pegar nada muito pesado na mão, que o ombro dela caía. Aí ela ia lá, mexia, fazia até barulho, colocava no lugar, né? Os dois ombros dela eram assim. Falei para ela, agora não é problema nenhum. Mas quando ela tiver uma determinada idade, ela vai ter que passar por um processo cirúrgico para melhorar a retenção desse músculo no lugar, né? Senão ela vai pegar um bebê no colo, cai o ombro. Vai pegar uma sacola no mercado, cai o ombro. Tudo que ela fizer vai acabar tendo deslocamento do ombro. É que assim, quando a pessoa é jovem, ela até acostuma com isso, né? Mas quando ela chega numa determinada idade, isso vai ocasionar problemas para ela a nível geral, né? Tem gente que tem deslocamento da mandíbula. De quando a mandíbula sai fora do lugar, ela vai lá, mexe e coloca de novo do lugar. Também isso é um procedimento que futuramente ela vai ter que fazer uma cirurgia, porque a articulação já sofreu um desgaste natural referente àquela situação. Então ela vai ter que pôr uma prótese, fazer um esticamento de musculatura e daí por diante. Pessoas, dúvidas? Falem agora, se manifestem, por favor. Ô, professor, o senhor comentou ali na questão dos médicos radiologistas, mas é só os médicos radiologistas pode prescrever para a gente fazer os raios-x, vamos dizer? Não, olha só. Geralmente, nessas grandes clínicas, nesses grandes centros, tem um médico radiologista que ele só fica lá vendo isso. Dificilmente um clínico geral vai saber do que está falando nesse sentido. Ele vai pedir lá, ó, raio-x de ombro, AP e perfil. Entendeu? Ah, tô com dor de cabeça. Ah, radiografia de crânio, AP e perfil. Radiografia da face para ver se não é sinusite. Eles se limitam a isso. Mas quando eu chego num posicionamento muito específico, aí é só o médico radiologista realmente que vai dar um laudo e vai assinar aquilo para você. Entendeu? Entendi, professor. É bem específico. É a mesma coisa, vai. Sou um médico clínico geral. Você está com dor de cabeça e eu olho o raio-x, AP e perfil, não vejo nada e você não tem nada também no seio da face. O que eu vou fazer? Vou mandar você para um neuro, né? Aí o neuro vai pedir o básico, eletrocefalograma, não é? Triagem, tal. Ele vai olhar e não deu nada. O que ele vai fazer? Ele vai mandar você para fazer um exame específico de ressonância magnética ou tomografia do crânio. Aí ele vai se juntar com o médico radiologista, que já vai ter dado o laudo para ele. Olha, o crânio encontra-se com isso, hipófise, tal. Aí ele vai saber, porque ele é neurologista, ele não é radiologista. Ele vai perguntar a opinião do médico radiologista para chegar à solução do seu problema. Entendi, professor. Entendeu? É uma junta médica. Médico clínico geral, gente, hoje em dia qualquer um é. Tô com dor de cabeça, vai pro neuro. Tô com falta de ar, vai pro pneumo. Tô com, sei lá, vai mandando pro pessoal que é da específica. É triagem hoje em dia. O que ele vai curar? Uma dor de garganta, uma febre,
vai lá bater no seu rim para ver se você não tem cálculo renal, para poder te encaminhar. Ele vai te encaminhar. Ele não domina aquele assunto. Ele vai te encaminhar. É a mesma coisa que o técnico. O técnico ele não pode dar uma opinião final em nenhum exame que substitui um exame, por exemplo. Porque ele é técnico, ele não tem respaldo para isso. Um tecnólogo não. O tecnólogo foi criado para ter respaldo científico, físico, para interpretar a imagem juntamente com o médico. Entendeu? Se o médico é humilde o suficiente, quando ele não sabe de uma coisa, ele pergunta para você, como já aconteceu comigo. O médico chegou lá, passou um posicionamento e não consegui ver o que eu queria. O que você acha? O que a gente pode fazer para poder ver isso aí? Daí você vai lá e fala, olha, para ver tal coisa, melhor fazer assim. Aí você faz, dá certo ou não. Do contrário, ele vai para a tomografia ou vai para a ressonância magnética. É essa participação, gente, que eu quero que vocês entendam. Tecnólogo não foi feito só para responder bilhetinho de médico, faça isso, faça aquilo. Não. Ele tem que ter argumentação. Enquanto ele não tiver argumentação, ele não vai conseguir ter seu espaço no mercado de trabalho. Entendeu? Sabia que em toda a Europa, os Estados Unidos, o tecnólogo é visto de outra forma? Só aqui na América do Sul que o tecnólogo é discriminado? Só aqui na América do Sul que o tecnólogo é discriminado. Lá fora, o tecnólogo assina laudo. Aqui a gente não pode fazer isso. Entendeu? Aqui, se eu quiser fazer um curso de especialização em ressonância magnética, em ultrassonografia, os CRMs não deixam eu fazer. Aqui, se eu quiser fazer uma especialização em veterinária, o pessoal da veterinária não me permite fazer. É uma vergonha. Tá? É uma vergonha. É tudo trancado, né? Eu tenho certeza que tem muitos alunos que já saíram daqui que vão saber mais do que muito médico que tem aí no mercado aqui em Santa Catarina. Tenho certeza. Você não precisa ir longe, não. Vai aqui em Florianópolis, tem pessoal aí, tecnólogo ali, que, pelo amor de Deus, o cara sabe muito mais do que muita gente aí. Infelizmente é assim, cara. A gente vai fazer Brasil, né? Mas vamos lá. A responsabilidade de vocês é sempre saber mais. E não ter vergonha de quando não souber. Aí eu não sei. Assume, eu não sei. Eu não tenho resposta para tudo. E eu não espero que vocês tenham também. Mas uma coisa eu espero que vocês tenham. Capacidade de reconhecer e correr atrás daquilo que está faltando. É isso que vocês têm que ter na mente. Tem que ter consciência disso. Tá? Vocês são novos ainda, tudo molecada. Aí eu já estou mais baleado. Né? Barba para fazer, estou gordo, acima do peso. Daí por diante. Beleza, então? Ficamos por aqui. Pessoal, eu coloquei atividade lá na sala virtual de vocês. Essa semana eu já vou mandar outra atividade, né? De questões para vocês responderem. Depois nós vamos fazer uma correção. Depois que todo mundo mandar de volta para mim, aí eu vou mandar o gabarito. Enquanto tiver faltando um para mandar para mim, eu não mando o gabarito para ninguém. Beleza? Eu tô sem acesso no Unimestre ainda. Como que eu consigo acessar essas atividades? Sei não, Chuchu. Às vezes os colegas que nem participam da aula daí, professor. Como é que é? Às vezes os colegas que nem participam da aula. Daí. Você conversa com eles aí, né? Faz uma triagem e vê quantos sobraram na turma aí. Pois é. Né? Porque que eu vou mandar, gente. Mas se eu mandar agora, sabe o que acontece? Você sabe, né?